refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me guiarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos dar essa palavra para não nos esquecermos, né? Que o Senhor está conosco e nada vai nos faltar, amém? Apesar das dificuldades, né, que nós temos no dia a dia, sempre temos que crer que o Senhor sempre vai estar do nosso lado, nos ajudando a caminhar firme e forte na presença dele, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Convido os aleluia. irmãos a entrar em oração comigo, amém? Nós vamos orar pela nossa família, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Pai querido, graças te dou, Senhor, por estar nessa noite na tua presença, Pai. Pai, eu clamo te peço poderosamente, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, nos quatro cantos, Senhor, da tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos purificando, nos santificando, Pai, para entrar dentro da tua presença, Senhor. Senhor, que nessa noite, Pai, nós não saiamos da mesma maneira que entramos, Senhor. Que nessa noite nós venhamos ser revestidos pelo Senhor, Pai. Que o Senhor venha ministrando a tua palavra, Senhor. Que ela venha terminar no nosso coração, na nossa mente, Pai. Que não venhamos perder, Senhor, quando você estiver lá fora, Pai. Pai querido, eu clamo te peço poderosamente, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, nos lares dos teus filhos, Senhor, que não conseguiram estar aqui hoje, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, guiando-os, eles protegendo, Pai, para que eles voltem para a presença do Senhor, Pai. Para que eles venham novamente, Senhor, sentir a tua presença, Pai. Que o Senhor venha ungindo eles, Senhor Jesus, de dentro para fora, Pai. Eles veem, Senhor Jesus, o tão grande é o amor do Senhor por eles, Pai. Pai, eu clamo te peço poderosamente, Senhor Jesus, que o Senhor venha proteger os teus pequeninos, Pai, de toda a armadilha do maligno, Senhor, venha caindo por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha cercando, Senhor, eles, nos quatro cantos, Senhor, enviando anjos, Senhor, querubins, serafins, Pai, ao redor deles,
A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se quer resposta de joelhos, a presença de joelhos, livramento de joelhos, a saúde de joelhos, não existe outro segredo. É joelhos, é joelhos, é joelhos, é joelhos. Tua cura é de joelhos, tua família é de joelhos, esta porta de emprego só se abre de joelhos. O teu filho se abre, teu esposo afastado vai se montar de joelhos. Vai viver uma oração, vai seguir o Jesus em constante oração. Guarda contigo o segredo, prosseguindo de joelhos, tu serás um campeão. Vai viver uma oração, prosseguindo em oração, vai seguindo com Jesus em constante oração. Guarda contigo o segredo, prosseguindo de joelhos, tu serás um campeão. Guarda contigo o segredo, prosseguindo de joelhos, tu serás um campeão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite? Amém, aleluia. Quem veio Glória para a dar o Deus, seu aleluia. melhor, sua melhor adoração ao Senhor? Glória a Deus, E aleluia. através do louvor, através das nossas orações, nossos louvores a Deus, muitas coisas acontecem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele é maravilhoso. Glória a Jesus, aleluia. Tu és bendito, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Pai. Olho para a cruz, para o seu corpo, seu poder batizinal.
mídia preparada pra você. É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o pecado, ele vai bater o exaltado, ele entra contigo no fogo e caminha o fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo, ele vai prometer contra eles, ele vai esconder um abrigo, ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto, ele queima o arco de fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. Uma vermelha aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. É nada. Aleluia.
Amém? Queria que você estivesse já. Se você estivesse já se preparando para estar recebendo o profeta José Henrique, amém? Glória a Deus. Amém? Que vocês recebam ele com as palmas que adoram o nome santo, amém? Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. És bendito, Rei da Glória. O louvor normalmente ele traz um refrigério, né? Para o nosso coração. Aleluia, Jesus, tu és bendito, Rei da Glória. Debaixo dessa unção, debaixo dessa atmosfera, irmãos, que eu estou sentindo, a gente enfrenta qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente tiver que enfrentar, a gente enfrenta. Onde tiver que ir, a gente vai. O que tiver que fazer, a gente faz. Por quê? Por causa daquilo que eu estou sentindo em mim. Então é muito fácil me mover, porque eu tenho uma total certeza que o Espírito Santo está sobre mim, que a unção dele está sobre mim, que o poder dele está sobre mim. Então eu tenho essa certeza. Então, por eu ter essa certeza, tudo aquilo que eu precisar fazer por causa do nome de Jesus, eu vou fazer. E tranquilo. Mas o problema é quando essa unção não está. Quando esse poder não está. Quando eu não estou sentindo. Aí é que entra o problema, porque eu não tenho total certeza. Muitas das vezes, obrigado Jesus, é onde quer vir, né, no nosso coração, onde quer vir na nossa mente, aquela luta, aquela guerra, aquela batalha interior. Por quê? Porque eu não estou sentindo nada. Será que o Espírito Santo está comigo? Será que ele está registrando? Né? Onde vem aquele sentimento na gente. Obrigado, Jesus. Então é muito importante, obrigado, Jesus. Não somente. Deixa eu aumentar um pouquinho mais só o ventilador aqui, por causa. Não somente por causa daquilo que o Espírito Santo libera sobre nós, mas por causa da pessoa do Espírito Santo. Independente se eu estiver sentindo ou não, eu tenho que ter a plena certeza que ele está junto comigo. Amém? Não, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Só para baixar um pouquinho o fundo. Eu creio que todos vocês que estão aqui, amém? Você que está aqui hoje, né? É porque você quer viver uma vida no Espírito e não na alma. Eu tenho ministrado, falado muito a respeito disso. Algumas pessoas eu creio que têm entrado meio que em parafuso, né, em questionamento a respeito de eu falar muito a respeito da gente ter que ter uma vida no Espírito. Isso não significa que a pessoa não tem sentimento, que ela vai virar um robô, que ela não vai sentir nada, muito pelo contrário. Mas para que a gente possa caminhar aqui nessa terra, nós precisamos viver uma vida no Espírito. Isso não são minhas palavras, são palavras do próprio Jesus. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 16. Obrigado, Jesus. Hoje eu vou precisar aqui pegar lá da escolinha, o ventilador, por aqui, porque... Isso, bastante. Evangelho de João, capítulo 16. Vamos entender e vamos compreender aquilo que o próprio Jesus está falando. Amém? Que é a obra, né, do Espírito Santo. Isso não são minhas palavras. Obrigado, Jesus. Eu estou dando apenas continuidade. Nós somos um ministério, irmãos, de continuidade. O que é continuidade? É aquilo que o Pai liberou sobre o Filho liberou sobre os discípulos e foi liberando até chegar nos nossos dias. Eles deram continuidade. Porque até hoje nós temos que expulsar demônios, sim ou não? Sim. Até hoje as pessoas ficam enfermas, sim ou não? Sim. Até hoje as pessoas precisam ser batizadas nas águas, sim ou não? Sim. Até hoje as pessoas precisam receber o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Continuidade. Isso chama continuidade. Nós estamos dando continuidade no Evangelho do Reino. É por isso que nós temos que ter uma vida no Espírito. Obrigado, está tudo certo aqui. A iluminação está tudo certo.
Obrigado, Jesus. É por isso que nós temos que ter uma vida no Espírito. Evangelho de João, capítulo 16. Isso. Eu acho que desse lado aqui tem tomado. Não disse isso para você. Isso. A partir do versículo 5 está assim. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 5. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. Jesus falando, obrigado Jesus, através da vida, amém, do apóstolo João, Jesus falando, eu vou para aquele que me enviou, ou seja, para o Pai. E nenhum de vós me pergunta para onde vais, aproxima um pouco mais. Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. A partir do versículo 7. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem. Se eu não for, se eu for, eu o enviarei. Amém? Aqui Jesus está falando, né? É preciso que eu parta, é preciso que eu vá. Porque se eu não for, o advogado não vem, né? O Espírito Santo não vem. Ou dependendo da tradução da sua Bíblia, pode estar o Consolador, ajudador. Obrigado, Pai. Verso 8. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Repete comigo, já está condenado. Amém? A guerra e a batalha que nós enfrentamos é contra nós mesmos. Obrigado, Jesus. Por quê? É o sentimento que é gerado, né, através da porta dos nossos olhos, através da porta dos nossos ouvidos. Então a guerra e a batalha é o que fala lá em Tiago. É contra nós mesmos. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde que vem as guerras? De onde que vem as aflições? Senão de dentro de vocês mesmos. Amém? Por aquilo que entra pela porta dos olhos e pela porta dos ouvidos. Mas ele já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo, vou dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Repita comigo, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Abra minha mente. Abra meu entendimento. Para que eu venha entender a tua palavra. Conecta o meu espírito com o teu espírito. O meu coração com o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Versículo 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará. Nós temos um guia. Presta atenção. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará. É exatamente, né, quando uma pessoa vai para uma excursão, às vezes ela pode até tentar caminhar sozinha. Vou dar um exemplo, né, no zoológico, em um lugar que é muito grande, né, São Paulo. A pessoa pode até tentar caminhar sozinha, mas às vezes ela caminhando sozinha, ela vai ter uma probabilidade muito grande dela se perder no meio daquele zoológico, sim ou não? Sim. Por quê? Ela está andando sozinha. Mas se ela tiver com um guia, uma pessoa que conhece o ambiente, ela vai se perder? Não existe essa possibilidade. Já começa por aí. Não existe essa possibilidade. Obrigado, gente. Por quê? Porque o guia está direcionando. É a mesma coisa. O nosso guia é o Espírito Santo. Vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmos, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Então aqui eu creio que já ficou bem claro que não são as minhas palavras, que eu falo sobre isso constantemente em reuniões, nos cultos, falo sobre isso constantemente, da gente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para a gente ter uma vida no Espírito. Assim como Jesus também, quando estava aqui em carne e osso, tinha uma vida no Espírito. Obrigado, Pai. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 15. Obrigado, Jesus. Continuidade. É importante que você entenda sobre isso. Obrigado, Jesus.
não está sendo nada novo, é continuidade daquilo que Jesus veio nos ensinar, daquilo que o Pai ministrou sobre ele. Jesus falou assim: eu não vou julgar vocês, eu vim para salvar. Eu vim para salvar vocês, mas a minha palavra, essa que eu preguei, essa sim julgará vocês no último dia. Ou seja, essas palavras não são minhas, mas são do Pai que me enviou. Então creio que aqui já está ficando bem claro para você poder entender. Em 1 Coríntios capítulo 15, isso é importante, você entender. Obrigado, Jesus. Toda pessoa que for caminhar junto conosco, que for vir nesse ministério, precisa entender que precisa viver uma vida no Espírito. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 45, está assim: da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Preste atenção, o último Adão é Jesus. É feito espírito vivificante. Irmãos, aleluia, Jesus, tu és bendito. O porquê que a pessoa precisa entender que ela não pode viver na mesma pegada do primeiro Adão. Porque o primeiro Adão foi que trouxe todo o pecado para a humanidade através da desobediência. Através da desobediência. Nós não podemos caminhar segundo o primeiro Adão, mas sim o último Adão, que foi aquele que, quando estava na cruz, o ladrão, tinha dois ladrões do lado de Jesus, e um falou assim: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus ainda falou assim: ainda hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele falou de reino e Jesus falou no paraíso, ou seja, eu vou devolver vocês para o local de bênção, aquilo que o primeiro Adão havia perdido. Obrigado, Senhor Jesus. Então entenda e compreenda sobre isso. 46. Assim não foi o espiritual que veio primeiro, não foi, mas sim o natural, falando da humanidade, amém? De carne e osso. Depois dele, então chegou o espiritual. O primeiro homem foi feito formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e aos que são do céu, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. O apóstolo Paulo até fala sobre: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Ou seja, na mesma pegada que eu estou caminhando, é como Cristo caminhou, é como Cristo vive. Ele até fala que tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Ele aprendeu aos pés de um homem que era muito sábio da época, né? Aprendeu muita coisa. Ele falou assim: tudo isso que eu aprendi de nada valeu. Ele se comparou isso com um esterco. Ele falou assim: mas o que tem poder, o que vale, é aprender de Cristo Jesus. Isso é o que tem poder e isso é o que vale. Obrigado, Jesus. É bendito, Pai. Volta comigo, por favor, em Evangelho de João, capítulo 14. Obrigado, Pai. Eu passei o dia hoje praticamente, irmãos, ali estudando, meditando na palavra. Obrigado, Jesus. Para que você pudesse entender, para ficar o mais claro possível de você entender a respeito daquilo que o Senhor tem ministrado e tem depositado sobre a minha vida, a visão que o Senhor tem dado. Obrigado, Jesus, para mim. Evangelho de João, capítulo 14. Obrigado. A partir do versículo 16 está assim: e eu rogarei ao Pai, presta atenção, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado. Ou seja, eu vou rogar ao Pai, Ele vai dar outra pessoa para vocês, porque Jesus não vai estar mais caminhando junto conosco em carne e osso, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem que é? Vamos ver o 17. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber esse Espírito? Porque não vê. O mundo só pode receber aquilo que vê, só acredita naquilo que vê, e nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Olha que maravilhoso, que precioso, irmãos. Porque Ele estará
dentro de vós. Então, o Espírito Santo, ele é nosso guia, ele habita dentro de nós para que a gente possa viver uma vida no Espírito. Uma vida conforme a palavra do Senhor, conforme o reino. O Espírito Santo é que nos leva até Jesus. O Espírito Santo nos leva até Jesus. O Espírito Santo instrui e ministra sobre nós a respeito de Jesus. Verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis. E que forma? É o Espírito Santo que faz isso. Porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia, Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos obedece a eles. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me revelarei a ele. Verso 22. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariote. Então a Bíblia está deixando bem claro, Judas, mas não é o Iscariote, aquele que traiu Jesus. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Aí Jesus explica por que a revelação vai vir para nós e não para o mundo. Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos até ele, e faremos nele o nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e as palavras que vós estáis ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Essa palavra que vocês vamos conseguir obedecer a alma, direcionado pelo nosso sentimento, nós vamos regredir. Quantas pessoas não estão regredindo e estão parando? Justamente por causa do quê? Por causa das emoções, por causa do sentimento. A pessoa não quer viver uma vida no Espírito. Por quê? Para viver uma vida no Espírito, você tem que ser guiado por Ele. E o Espírito Santo vai nos colocar com força, com muita profundidade, dentro da porta estreita. E a Bíblia já fala que a porta estreita é difícil. E hoje as pessoas estão querendo muito somente as facilidades. Então estão se deixando levar pelas emoções e pelo sentimento. Então nisso está largando o chamado, nisso está largando, o Senhor. Está fazendo muitas coisas, por quê? Por causa das emoções e por causa do sentimento. Obrigado, Jesus. É por isso da importância que nós temos que viver uma vida no Espírito, ser guiado pelo Espírito de Deus. Obrigado, Pai, por esse bendito. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Aí mesmo em João, volta só um pouquinho para trás, capítulo 11. Volta só um pouquinho para trás, capítulo 11. Versículo 20, a partir do versículo 28. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 28, está assim. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, ó mestre, o mestre chegou, chama por ti. Verso 29. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar, ou seja, que ela fosse no cemitério, para sentar ali e para chorar. Eles pensaram que ela tinha ido fazer isso. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se. Perdão, que irmãos, que a folha virou. Sendo assim, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê.
versículo 35. Jesus, repete comigo, Jesus chorou. Amém? Ou seja, Jesus sentiu pela morte de Lázaro, né, que era um amigo. Jesus amava muito, né, Lázaro, Maria, Marta. Era um amigo de Jesus, muito próximo. Jesus sentiu pela morte de Lázaro. A Bíblia deixa bem claro no versículo 35 que Jesus chorou. O chorar é uma expressão de sentimento, sim ou não? Sim. Jesus expressou um sentimento. Então eu quero que você entenda e compreenda, que isso fique bem claro, que você pode sentir, nós podemos chorar, podemos sentir muitas situações, às vezes a gente até sente uma tristeza, dependendo da situação, né? Uma angústia, a gente sente, mas nós não podemos permitir que aquele sentimento domine e governe a nossa vida, porque senão nós vamos parar. A Bíblia fala a respeito do pai de Abraão, Terá, que um dos seus filhos morreu e ele viu a morte do seu filho. Ele estava indo por uma outra cidade, obrigado Jesus, ele estava indo para Canaã. Só que no meio do caminho, obrigado Jesus, no meio do caminho, quando ele chega numa cidade, aquela cidade tinha o mesmo nome do seu filho. A Bíblia fala que ele não dá sequência mais, ele fala que ele para naquela cidade e ali mesmo ele morre. Por quê? Justamente porque, irmão, se a gente não vigiar, os nossos sentimentos nos matam, sim ou não? Sim. Mata. Então nós temos um exemplo dentro da palavra do Senhor. Terá, que era pai de Abraão, Naor, que tinha mais um filho, obrigado Jesus, que foi esse filho que morreu. Ele chega numa cidade, aquela cidade estava indo para Canaã, mas ele para, ou seja, Terá, na mente dele, ele parou naquela cidade, e ali mesmo ele morreu. Ele não foi até o destino final, e muitas pessoas têm morrido, não têm ido até o destino final, por causa das emoções, por causa do sentimento, assim como aconteceu com Terá. Obrigado, Jesus. O próprio Deus, quando fala com Caim, fala assim: Caim, esse sentimento que nasceu dentro de você, não fui eu que coloquei. É um sentimento maligno, de raiva, de ódio, de inveja, tudo aquilo que ele estava sentindo pela vida do seu irmão Abel. Só que o Senhor fala assim para ele: se procederes bem, não é certo que você também vai ser assim? Mas o pecado está na porta, cabe você vencer. Então cabe cada um de nós vencer o sentimento, as emoções. Obrigado, Jesus. Porque, irmãos, isso tem que ficar bem claro, para que você entenda. A gente pode andar o planeta inteiro, o mundo inteiro. Eu vou procurar, né, uma igreja, um local. Em todo local que você estiver, vai haver algum problema ali, vai haver alguma situação, sim ou não? Não tem como. Então, ou seja, se você não conseguir se controlar, se dominar, viver uma vida no Espírito, irmãos, a pessoa nunca para em lugar nenhum, não firma, não avança. Tem pessoas que querem crescer, a pessoa: não, eu quero crescer, não vai para frente. Aleluia, Jesus. Só se a pessoa estiver falando assim, o crescer ou evoluir pode ser a respeito de coisas materiais. Aí sim, né, a respeito de uma casa maior, de um carro melhor, de ter um avião, alguma coisa. Nesse nível, aí sim a pessoa pode estar falando algo a respeito disso. Mas se a pessoa estiver falando algo biblicamente, algo espiritual, está longe. Jesus ainda falou que é seu maior. Eu quero, Senhor, sirva a todos. Que eu, sendo o próprio Deus na terra, ela vê os pés de vocês. Então a pessoa, tipo assim, a gente vê que a pessoa sai totalmente fora da palavra. Irmãos, a palavra é um pilar. A palavra de Deus é um pilar. Obrigado, Jesus. É um pilar. É um pilar que sustenta, é um pilar da fé. A fé é um pilar. A palavra de Deus é um pilar. É que sustenta todas as coisas. A Bíblia fala que todas as coisas que a gente pode ver foi feita através daquilo que não se pode ver. Através do quê? Através da palavra. Tem Hebreus capítulo 11. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Então, ou seja, até quando a gente vai viver uma vida de somente na alma, somente nas emoções, e não vamos viver uma vida no Espírito? Aí nós vamos ver aqui, você vai ver dentro da palavra como que Jesus age. Porque nós temos muitas pessoas que são maravilhosas, né, que a gente se espelha, que são tremendos, né, que a gente fala: nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus, né? Elias, Eliseu, né, Abraão, Moisés. Então tem várias pessoas, Débora. Eu acho que a gente olha assim: nossa, que maravilha, que bênção. Mas o exemplo perfeito é um só: Jesus. Hein? Jesus. Esse tem que ser o nosso espelho. Podemos, né, ver muitos homens e mulheres de Deus e se espelhar em muitas outras coisas positivas, é bom, maravilhoso, mas Jesus tem que ser o espelho maior. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus.
capítulo 26. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Mateus capítulo 26, versículo 36 está assim: Seguiu Jesus com seus discípulos, e chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: Assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Presta atenção, Jesus foi orar, ele começou a se entristecer e ficou profundamente angustiado. O próprio Deus na terra, mas em carne e osso. Vamos lá, sentimento de homem. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma, olha o que Jesus falou, a minha alma, repete comigo, a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Jesus está falando assim, a minha alma, o meu sentimento. Jesus está falando aqui, ele está expressando o que a sua alma está sentindo. Tristeza, está falando sobre sentimento, sim ou não? Sim. Não tem como, irmãos, é impossível não entender. Obrigado, Jesus. Jesus está deixando bem claro. Jesus está deixando bem claro a respeito disso. A minha alma está sofrendo numa dor extrema, uma tristeza mortal, por aquilo que ia acontecer. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, joelho e testa no chão, e orou: O meu Pai, ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro, a qual foi dada a chave, a qual foi o líder da igreja. E então, não pudesse vigiar comigo durante uma só hora? Ou seja, fazer uma hora, né, que Jesus estava em oração. Você pode vigiar uma só hora? Vigiai e orai. Presta atenção. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado ou pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, aqui Jesus está deixando bem claro na palavra, tipo assim, o espírito sempre vai estar pronto. O espírito sempre vai estar preparado. Vai ter situações que vão passar na nossa vida que, como Jesus falou, é uma angústia tremenda, uma dor extrema, é uma tristeza mortal dentro da gente. Aleluia, Jesus. Vão passar por circunstâncias muito difíceis também. Não como a que o Senhor passou, que ali estava a caminho, né, do Calvário. Obrigado, Jesus. Ali estava a caminho do Gólgota. Jesus estava indo para a cruz. Não nesse nível totalmente, mas vão passar situações que vai deixar a gente muito angustiado, sim ou não? Sim. Muito entristecido, sim ou não? Sim. Uma dor extrema. Às vezes a perda do ente querido, né, de um filho, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, alguma situação difícil que às vezes acontece, nós vamos passar por essa dor extrema. Aleluia, Jesus, que muitas das vezes o que é? A gente, Pai, afasta de mim esse problema, me ajuda, eu já não quero fazer mais, eu quero parar, eu não quero prosseguir. Nós vamos passar por esse momento, mas só que Jesus falou assim, não seja feita a minha vontade, porque agora eu estou na alma. Jesus está falando para o Pai, Pai, agora eu estou na alma. Agora o meu sentimento está falando muito alto. Então eu vou fazer assim, não faça a minha vontade, que a minha vontade agora não é ir até o fim, mas faça a tua vontade.
Então aqui a palavra do Senhor está deixando bem claro, nosso maior exemplo que a gente poderia ter na nossa vida é Jesus, sem pecado, sem erro, sem mágoa, sem mancha, perfeito, santo. Jesus, ele chorou na morte de Lázaro, ele sentiu, teve sentimentos. Aqui também, quando ele estava indo para a cruz, sentiu angústia, sentiu tristeza, sentiu uma dor muito forte. O próprio Jesus sentiu, mas aquele sentimento não parou Jesus, sim ou não? Ele foi até o fim, sim ou não? Sim. O que nós vamos fazer? Nós vamos até o fim ou o sentimento vai ganhar? Você precisa se fazer essa pergunta. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Lucas 22. Obrigado, Jesus. Irmãos, que não tem outra maneira, não tem outra forma. Obrigado, Jesus. É por isso que se realmente, obrigado, Jesus, você quer caminhar, obrigado, Jesus, caminhando junto conosco, com a visão que Deus tem me dado, porque Deus deu uma... Essa visão não é minha, é a visão do reino, mas foi a visão que o Senhor me deu. Ou seja, dê continuidade. Dê continuidade naquilo que é a palavra. Não vou falar o que eu acho ou o que eu penso, vou falar o que está escrito, eu vou ministrar o que está escrito. Obrigado, Jesus. Então você tem que estar ciente de que os problemas, as situações vão acontecer, não somente nessa igreja, qualquer outra igreja que você for. Aleluia, Jesus. Sempre vai ter um problema. Pode ser diferente daqui ou pode ser pior do que aqui, mas sempre vai haver um problema, alguma situação. Aí você vai decidir como que você vai lidar com aquele problema, com aquela dificuldade, com aquela situação. Obrigado, Jesus. Se você deixar o seu sentimento falar mais alto, vai ser apenas mais uma igreja, vai ser apenas mais umas pessoas que você conheceu. Obrigado, Pai. Porque muitas pessoas, irmão, têm saído, obrigado, de tribos. A Bíblia, quando fala a respeito, né, dos dons espirituais, a Bíblia fala assim que é o mesmo Espírito, que é o mesmo Deus, né, que atua de várias maneiras, de várias formas. São vários ministérios. Obrigado. Tem ministério, né, que é o apostólico, o profético, o pastoral, o evangelista, o mestre. São 5 ministérios. Então, cada igreja é maravilhoso, né, quando tem os 5 ministérios dentro da mesma igreja. Isso é tremendo. Né? Tem o evangelista, tem o pastor, né? Tem o profeta, o apóstolo. Isso é tremendo, é maravilhoso. Quando tem os 5 dentro da mesma igreja, do mesmo ministério. Mas normalmente não tem. Às vezes tem 1, tem 2, tem 3. Normalmente não tem. Então, ou seja, obrigado, Jesus. Mas é o Senhor que atua da mesma forma, da mesma maneira. Então, às vezes, aquilo que Deus confiou para a sua vida aqui nessa terra, é como Jeremias. Jeremias falou assim: Senhor, mas eu sou muito novo. Ele começou a dar desculpa, né, para Deus, eu sou muito novo. Ele falou: Jeremias, quando você ser formado, né, no ventre da sua mãe, eu já te escolhi como profeta para as nações. Você foi gerado aqui primeiro, né, para depois você vir para o ventre da sua mãe. Então, ou seja, tipo assim, você já veio para a terra com esse propósito. Jesus já veio para a terra com esse propósito. João Batista já veio para a terra com esse propósito. Sansão já veio para a terra com esse propósito. Davi já veio para a terra com esse propósito. Abraão já veio para a terra com esse propósito. Moisés já veio para a terra com esse propósito. Todos os homens e mulheres de Deus já vieram para a terra com esse propósito, amém? Cada um com o seu propósito. Obrigado, Jesus, tu és bendito, Rei da Glória. Então, ou seja, eu e você também viemos para a terra com um propósito. E às vezes o seu propósito é o profético. Aí você quer, às vezes, se enfiar numa tribo onde a cobertura é pastoral. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor às vezes não quer, ali não é o seu ambiente, ali não é a sua tribo. Você pode até ficar por um tempo, mas não é o seu ambiente ali. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Não somos tudo, fazemos parte, nós somos os membros, Jesus é o corpo e nós somos os membros. Sim, Jesus é o corpo e nós somos os membros. Mas cada membro tem a sua utilidade, sim ou não? Sim, glória a Deus. Cada membro tem a sua utilidade. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. É por isso que formaram, né, 12 discípulos. Sobraram, né, 12 apóstolos. É por isso que fala sobre as 12 tribos. Tu és bendito, Jesus. Então cada um tem ali a sua tribo, onde você vai cooperar, onde você vai ajudar. Naquele lugar, naquele ambiente. Lucas 22, a partir do versículo 39. Porque muitas das vezes a gente quer agir da maneira que nós queremos, né? Conforme o nosso sentimento e nossas emoções. Mas se a gente ouvir o Espírito, irmãos,
Qual que é o sentimento? Quando nós ouvimos o Espírito, a seta que vem da parte do maligno é assim, ó. Você está se humilhando. Você está se rebaixando. Quando nós ouvimos o Espírito vai direcionar conforme a palavra. Amém? Sim ou não? Sim. O Espírito da verdade, ele é nosso guia, sim ou não? Sim. Ele vai direcionar conforme a palavra. Aí a seta vai vir da parte do maligno. Você está se humilhando. Você está se rebaixando. A seta vai vir, por quê? Ele não quer que você cumpra os princípios da palavra do Senhor, conforme a palavra de Deus ensina. Ele não quer que você pratique. Aleluia, Jesus. Ele quer manter aquele sentimento de orgulho, aquele sentimento de soberba. Porque a Bíblia fala em Ezequiel, capítulo 28, que esse foi o pecado dele. Isso nasceu no coração. Nasceu no coração de novo o orgulho, a soberba. Aleluia, Jesus. Foi um sentimento que nasceu. Lucas 22, a partir do versículo 39, assim. E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha o costume de ir para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Verso 40. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu. Olha o que Jesus está instruindo. Essa instrução veio da boca de Jesus. Veio da boca de Jesus. Orai, para que não venhais cair em tentação. O porquê que muitas pessoas estão caindo em tentação? É quando a gente fala, você está orando, irmão? Você está orando, irmãos? Não, eu estou, profeta, eu estou. Mas em que nível você está orando? Foi ministrado aqui sábado passado a respeito disso, a respeito dos 3 reinos, dos 3 níveis, que é corpo, alma e espírito. Que é a mesma coisa do que pedir, buscar e bater. Aleluia, você está orando? Não, estou orando. Quanto tempo você tem passado em oração? Você tem orado ao Senhor? Depois você tem esperado para você ouvir Ele ministrar e falar dentro de você? Você tem ficado tempo suficiente, não somente para falar, porque às vezes a gente fica tempo suficiente somente para falar, não para ouvir. Nós falamos e também ouvimos da parte do Senhor. Então para isso requer também um tempo. Então muitas pessoas estão caindo em tentação por causa dos seus sentimentos, por causa das emoções, justamente por causa disso, porque não estão orando. Porque se orar, assim, não posso cair nessa laçada. Irmão, nós não podemos permitir que a nossa alma nos domine ou nos governe. Nós temos que lutar, que batalhar sempre. Porque eu falo para vocês, se nós baixarmos a guarda, irmãos, eu falo para você, se por um momento eu vacilar, eu baixar a guarda, eu não vou cair, eu já caí. Eu já caí. A Bíblia fala que no tempo de ir para a guerra, que era no tempo dos reis ir para a guerra, Davi não foi. Davi chamou Joabe e falou, Davi era homem de guerra, de batalha, venceu muitas guerras, muitas batalhas. Davi sentado no trono falou assim, o seguinte, em outras palavras, vai você, Joabe. Vai você, vai com todo o exército, porque eu não vou nessa guerra, nessa batalha. Então, ou seja, Davi baixou a guarda, sim ou não? Sim. Ele baixou a guarda. E naquele momento ele se alimentou, ele descansou, ficou tranquilo. E a Bíblia fala que ele sobe no terraço. E naquele terraço que ele sobe do palácio, ele vê uma mulher pelada tomando banho, que era Batseba. Naquele exato momento ele chama uma pessoa. Um dos seus servos falou assim, quem que é aquela mulher? Então esse servo vem e explica, ó, aquela mulher, né, o pai dela é tal pessoa, a mãe dela é tal pessoa, ela é esposa do teu servo fiel, Urias. Então Davi não fez algo sem saber. Ele fez algo totalmente ciente, sabendo do que estava acontecendo, porque ele perguntou quem era aquela mulher, e o servo ainda fala, é a esposa de Urias, ele é o teu servo, ele é fiel. O que acontece? Davi baixou a guarda, porque se ele estivesse na guerra, ele não ia ver mulher nenhuma tomando banho, ele ia estar na batalha. Aleluia, Jesus. Então não ia ver nada, ele ia estar em guerra, ele ia estar em batalha. Muitas das vezes, tipo assim, qual que é a nossa guerra, qual que é a nossa batalha hoje? Se você estiver em oração de joelho e testa no chão, não tem tempo para falar de ninguém. Não tem tempo para não ver nada que vai te contaminar. Porque você está na guerra, você está na batalha, você não baixou a guarda. Mas Davi baixou a guarda, né, acabou pecando contra o Senhor, né, cometendo adultério, depois ainda mandou colocar o homem na frente da guerra, porque as pancadas eram muito fortes. Ele falou para Joabe, coloca Urias na frente da guerra. Urias morreu. Na frente da guerra você está com o peito aberto, tudo que vem na sua reta. Você está na frente, você está o primeiro.
Então, ou seja, se ele tivesse, irmãos, ele baixou a guarda. É a mesma coisa você, quando Satanás, por mais que ele já sabe que ele já foi derrotado, ele já foi condenado, a gente lê a respeito disso. Mas pensa numa pessoa que é insistente e persistente. Ele fica aí, ó. Ele fala assim, uma hora, se você baixar a guarda, te pega. E fica, irmãos, e fica, a Bíblia fala, fica ao redor. Fica ao redor. Se você baixar a guarda, te pega. Irmãos, aí o que acontece? Os problemas acontecem, as situações acontecem na nossa vida. Pode ser familiar, pode ser ministerial, pode ser no trabalho, né? As situações acontecem. Aí a emoção, o sentimento vem minando para dentro da gente. Aí eu fico observando o nosso comportamento. Se ele observa que a gente está indo contra a palavra do Senhor, é o momento que ele vai vir. Vem babando. E muitas das vezes é isso que acontece. Então, onde infelizmente muitas pessoas já não se encontram mais dentro da igreja. E o que é engraçado, irmãos, é que tem pessoas se espelhando em assim, pessoas que já esteve dentro da igreja e hoje não está mais. Mas a pessoa está caminhando aí fora. E aparentemente parece assim, não está dando tudo certo na vida da pessoa. Está dando tudo certo, está prosperando, está sendo abençoado, parece que está dando tudo certo. Parece que está caminhando, está tudo na bênção, parece que não está acontecendo nada. Aí a pessoa olha e fala assim, nossa, eu vou me espelhar. Por quê? Porque fulano estava na presença, hoje não está mais. Mas não estou vendo um problema, uma situação. Né? Parece que está tudo tranquilo na vida da pessoa. Aí o que acontece? A pessoa vai e toma como exemplo aquela pessoa e acaba também saindo, acaba também se afastando. Irmãos, presta atenção numa coisa. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Pode passar o tempo que for. O tempo que for. Nós vemos uma semente que Mardoqueu plantou. Na hora que a mão se levantou contra Mardoqueu, que preparou uma forca para ele, Deus fez o rei se lembrar da semente que ele plantou, dando livramento para o rei. Sim ou não? Sim. Deus fez o rei se lembrar. A Bíblia fala que naquela noite o rei não conseguiu dormir. Pegou os livros e opa. Ele até chamou a mão. O que ele tem que fazer para a pessoa que deu livramento para o rei? Para a pessoa que abençoou o rei? A mão chocaré, opa, põe no cavalo. Já começou a falar um monte de coisa. Começa a honrar ele publicamente. Ele falou assim, então chama o Mardoqueu, porque aí. Uma semente plantada, tempos, mas no tempo certo Deus fez frutificar. É a mesma coisa, irmãos. Tudo aquilo que é plantado não tem jeito. A colheita vai chegar. A colheita vai chegar. Aleluia, Jesus. A chuva vem para todos, o sol nasce para todos. Aleluia, Jesus. Mas uma coisa eu falo para você. A Bíblia fala sobre 2 caminhos, mas eu, quando eu olho para ela, só vejo um caminho. Só vejo um caminho. Aleluia, Jesus. E é esse caminho que vai prevalecer até o fim. É esse caminho que vai prevalecer até o fim. Jesus falou assim, porque quando a gente olha para homens e mulheres de Deus, que a gente vê tudo aquilo que eles passaram, que eles viveram, para hoje, nós podemos viver, não quero viver da minha maneira, da minha forma, do jeito que eu quero, conforme eu acho, conforme eu penso. Isso não existe. Se você tem um guia, vai falar como eu dei para vocês aqui no começo, vai falar para o guia lá do geológico, ele fala assim, não, eu quero ir por aqui. Ele falou assim, não, filho, por aqui lá na frente tem um perigo. Não é conforme você quer. Eu conheço aqui o ambiente. É por aqui que você vai. É isso que o Espírito Santo faz. Só que muitas vezes a pessoa não quer submeter o Espírito Santo. Por quê? O Espírito fala assim, o caminho é esse. Mas você, a pessoa fala assim, não, mas eu quero ir por aqui, mas o caminho é esse. Aí como não é forçado, não é por força, né? Nem por violência, como não é forçado, aí a pessoa toma uma decisão, faz uma escolha, tudo bem. A Bíblia fala, Sansão também fez uma escolha. E quando ele achou que o poder de Deus ia vir sobre ele, a Bíblia fala que ele nem percebeu que o Espírito já havia se retirado dele. Ele nem percebeu. E tem muitas pessoas que nem percebem. Eles falam assim, não, mas eu sou... Irmãos, falar de Deus, muitas pessoas falam. Falar de Deus é maravilha, é bênção. Mas viver aquilo que o Senhor determinou para que nós possamos ver, isso é outra conversa. Praticar a Bíblia é outra conversa. Isso o que vai envolver? Vai envolver obediência, renúncia, sacrifício, submissão. Não tem para onde fugir disso daí. Obrigado, Jesus. Não tem para onde fugir. O próprio Jesus, para vocês verem como é que é, Jesus em carne e osso, ele ficou do maior, ele até aos 12 anos, né? Eles foram ali para comemorar a festa da Páscoa, aí não acharam Jesus estava no templo, e a mãe de Jesus estava preocupada com ele e tal. Mas Jesus, por respeito, né? A Bíblia já fala sobre isso, né? Ele foi, né, com sua mãe. Ele falou assim, estou na casa do meu pai. Jesus já com 12 anos, né? Falou, estou na casa do meu pai. Mas ele, por respeito, né, ele tinha que submeter. Ele foi junto com a sua mãe. Amém. Aos 30 anos que Jesus está, quando ele dá início no seu ministério.
Jesus, aos 30 anos, o que ele faz? Há um princípio. Qual que é o princípio? Jesus vem e faz isso aqui, ó. Pode me batizar, João Batista. Mesmo sendo o próprio Deus aqui na terra, mesmo sendo maior do que você, há um princípio, eu preciso obedecer esse princípio. Jesus vem e se coloca debaixo da autoridade de João Batista. E fala assim, é você. João Batista vai e batiza Jesus nas águas. Que nesse exato momento o céu se abre. Não somente ele é batizado nas águas, como também Jesus é batizado ali com o Espírito Santo. Ele fica cheio do Espírito Santo. Depois do batismo nas águas, o próprio Espírito Santo fala assim, Jesus vem. Pega pelas mãos de Jesus e fala assim, eu vou te levar a um lugar da onde? Para o deserto. O que eu vou fazer lá? O diabo vai te provar lá, 40 dias. O Espírito Santo é o guia, fala assim, vem, eu vou te levar para esse ambiente. Durante 40 dias, 40 noites, você vai jejuar e você vai ser tentado por Satanás. Ou seja, há um princípio, há um legado. Pode ver que Elias caminhou com Eliseu, sim ou não? Quer dizer, né, Elias, né, foi o mestre, né, de Eliseu. Aí, amém. Elias sobe, Eliseu fica. Depois, Eliseu tenta também formar um discípulo. Que misericórdia, Geazi foi terrível, né? Ele falou assim, eu morro com a unção, mas não tem como transferir nada sobre você. Cara, um cara ganancioso, a Bíblia fala, nossa, Geazi foi o problema, né? Então, infelizmente, Eliseu não teve a mesma sorte, né? Mas não transferiu sobre Geazi, amém. A Bíblia fala que aquele homem morre, ainda fala de uma enfermidade. Como é que um homem que tinha a unção até nos ossos, toda a enfermidade? Ele morre, mas a Bíblia fala a respeito disso, aí ele morre. Aí a Bíblia fala que tinha uns homens que estavam trazendo, né, um corpo ali para ser enterrado, estavam trazendo um caixão. E no meio vem, eles acham que está vindo um povo inimigo, eles jogam aquele caixão, né, e aquela pessoa cai em cima dos ossos, ó, do osso, não tinha pele, não tinha mais nada, em cima dos ossos de Eliseu. A Bíblia fala que naquele exato momento aquele homem volta a reviver. Ou seja, aquela unção, que a Bíblia não fala o nome desse homem, eu queria muito saber, mas assim, aquela unção que estava sobre a vida do profeta Eliseu, que foi a porção dobrada, veio sobre aquele homem, irmãos. A transferência, vida. Entendeu? A transferência, vida. Não foi sobre Geazi que foi discipulado, mas foi sobre esse homem. Que a Bíblia não relata, não fala o nome de quem que é esse homem. Então, ou seja, a Bíblia tem esse princípio. Pode ver que Moisés, ele caminhou com Josué. Josué também, na primeira vez, quando Moisés sobe o monte, ele está no pé do monte, também jejuou 40 dias. Só na segunda vez que ele não está, mas na primeira ele está. Então, ou seja, mas depois, né, o que estava sobre a vida de Moisés, a Bíblia fala sobre isso. Na hora de pregar sobre ministração, transferência, a Bíblia fala sobre isso. Que o que estava sobre a vida de Moisés transferiu sobre a vida de Josué. Né? E assim sucessivamente. Então, ou seja, da mesma forma, Jesus vem e não quebra isso aí. Jesus vem e se coloca em João Batista. Depois, quando Jesus falou assim, grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Jesus estava sobrecarregado no ministério. Muitas coisas Jesus fazendo sozinho. O discípulo estava caminhando junto e vendo, mas ele estava fazendo muita coisa sozinho. Aí ele falou assim, vamos orar ao dono da seara, vamos orar para Deus, para quem envia trabalhadores. E o que o pai orienta? Em vez do pai enviar trabalhadores, o pai fala assim, capacita quem está com você. Ou seja, o que está sobre a sua vida, Jesus, transfere sobre eles. Isso está em Mateus capítulo 9. Em Mateus capítulo 10, a Bíblia fala que Jesus chama o seu discípulo. Ele fala assim, eu vos dou poder e autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos, purificar os leprosos. Verdade. De graça receber, de graça dar. Vocês vão agora de 2 em 2. Depois fizeram mais 70. Então, ou seja, transferência. A Bíblia tem princípio, tem chave, tem padrão. Obrigado, Jesus. E a pessoa quer ver de qualquer maneira, de qualquer forma. Não é assim. Obrigado, Jesus. Não é assim, não é dessa forma. Tu és bendito, Rei da Glória. Então é muito importante que você entenda e compreenda nessa noite, né, aquilo que o Senhor quer falar conosco sobre uma vida no Espírito. Irmãos, uma vida no Espírito, a gente engole muita coisa. Muita coisa. Porque quantas vezes tem que perdoar? Pedro pergunta para Jesus, Jesus vai perdoar 7 vezes? Que se fosse 7, eu estava bom para Pedro, né? Pedro era um pouco meio assim. Aí Jesus falou assim, não Pedro, não é 7 não. Mas eu falo para você que é 70 vezes 7. Na hora Pedro se manifesta, aumenta a minha fé. Porque Pedro já tinha arrancado a orelha de mal. Pedro, 2 palitos, já aconteceu uma coisa. Então, você assim, Pedro sabia como é que ele era, né, o temperamento dele ali naquele momento ali, mas depois o Espírito Santo, né, dá uma alinhada nele. Mas ele sabia como é que era. Ele falou, Jesus, aumenta a minha fé, porque é complicado perdoar tudo isso, né? Então é algo assim, que é muito forte a respeito. Por quê?
A gente entende bem diante da palavra do Senhor que você caminhando no Espírito, você vai engolir muitas coisas, você vai passar por muitas situações, você vai resolver conforme a palavra. Também fala, seu irmão pergunta para você, chama em particular, ele não te ouviu. Se o seu irmão te ouviu, você vem o seu irmão. Se o seu irmão não te ouviu, chama a testemunha. Se não deu certo com a testemunha, chama perante a igreja. Se não deu certo perante a igreja, a Bíblia fala, trate ele como pagão ou publicano, porque está se revelando o filho de Satanás. Então a Bíblia já fala, trate como pagão ou publicano. Né? Porque você sabe que tem que perdoar, porque se não perdoa o seu próximo aqui, também não recebe perdão celestial. Aleluia, Jesus. Quero que o Senhor fale sobre isso em Marcos. Prosseguindo. Então ele se afastou deles, verso 41. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feito a minha vontade, mas o que tu desejas. Verso 43. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu, que o encorajava. Então, ou seja, olha o que o Senhor fez. Tipo assim, falou, filho, eu vou enviar um refrigério para você. Ou seja, um anjo vai te encorajar. Ou seja, ele vai relembrar você de muita coisa, ele vai fortalecer você, tipo assim, né, que dá vitória lá na frente. Mas tipo assim, eu vou enviar um anjo, né, para te ajudar. Ou seja, o que o Senhor está falando? Mas a minha vontade é que você passe por isso. Mas eu vou enviar um anjo. Esse anjo pode ser tanto celestial, né, espiritual, como pode ser também um anjo no mundo físico. Como Deus também pode levantar uma pessoa e você passando por uma situação e essa pessoa te encorajar, sim ou não? Sim. Deus pode levantar uma pessoa. Assim como Jesus também, quando a cruz estava muito pesada, ele levantou Simão Sirineu. Então toda vez que a gente está caminhando e a cruz está muito pesada, Deus levanta alguém para nos ajudar. Não até chegar no destino final, mas pelo menos uma parte do caminho. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Em grande agonia, orava. Mesmo com agonia, Jesus orava. Ainda mais intensamente. Tipo assim, a oração estava trancando. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristezas, e exortou-lhes: por que estáis dormindo? É isso que o Senhor quer que a gente desperta para hoje, para os nossos dias. Por que você está dormindo? E muitas pessoas estão dormindo. A gente fala, muitas vezes a pessoa se ofende, a pessoa não recebe, não atenta, mas a pessoa está dormindo, ou seja, vai ter uma consequência, e lá na frente não vai ser boa. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala sobre isso, irmãos, que o povo comia, bebia, se dava em casamento, fazia um monte de coisa, e a turma ficava o quê? Você é louco, não é? Você é doido, que vai vir chuva, esse homem velho construindo essa arca aí. É isso aí, ó. A gente está alertando, a gente está falando, a gente está avisando, e muitas pessoas estão assim: eu quero caminhar na minha pegada. Mas vai chegar a hora que o Senhor vai fechar a porta da arca. Aí não adianta clamar, não é. Né? Aí já não há o que fazer mais. Aleluia, Jesus. Aí já não há o que fazer mais, irmãos. Entenda e compreenda sobre isso. Nós precisamos despertar. Levantai-vos. Aí Jesus fala de novo, ó. Levantai-vos e orai, para que não venhas a cair em tentação. Jesus sempre fala da oração, sempre assim, para você não cair em tentação, ora, peça ajuda. Por quê? A própria Bíblia deixa brincar em Romanos 8:26, que o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza. Então o que isso está falando assim? Ora, peça ajuda do céu. Você é um espírito habitando dentro de um corpo. Peça ajuda de quem pode te ajudar. Ora, senão você vai cair em tentação. Você vai pecar. E todas as vezes, irmãos, que nós permitimos a emoção, o sentimento falar mais alto, nós vamos pecar contra o Senhor. Infelizmente, Caim permitiu a emoção, o sentimento dele falar mais alto do que aquilo que Deus falou para ele. Sim ou não? Ele matou o seu irmão, ele pecou contra Deus. Sim ou não? A mesma coisa. Obrigado, Jesus. Tu és bendito.
A Bíblia fala que Davi também, ele estava em encontro de Nabal, porque Nabal desfez de Davi. Davi ia fazer justiça com as suas próprias mãos, mas teve o livramento através da esposa de Nabal, Abigail. Teve o livramento, né? Porque ela impediu ele de fazer justiça com as próprias mãos, e ele ainda agradece ela por isso. Então, ou seja, porque nasceu um sentimento em Davi. Ele mesmo falou assim: o Senhor faz o que quiser comigo, mas até amanhã não vai ficar um vivo da casa de Nabal, ou seja, da parte masculina, até os meninos iam morrer. Davi se enfureceu, irmãos. Davi se enfureceu. Então Davi ia fazer justiça com a própria mão. E ele falou para o próprio Deus, está na Bíblia, está lá em Samuel. Ele falou para o próprio Senhor: o Senhor faça o que quiser comigo, mas não vai ficar um. Ele vai pagar por isso. Porque eu fiz o bem, ele está retribuindo o mal para mim. Mas teve livramento através de Abigail, a esposa de Nabal. Amém. Então ele parou ali. Então toda vez que o sentimento falar mais alto, vamos pecar contra o Senhor. Presta atenção. Se não houver ninguém que às vezes nos ajuda, nos fortalece, nós vamos pecar contra o Senhor. Então essa palavra é justamente para isso, para que a gente não venha pecar contra o Senhor, contra a palavra do Senhor. A Bíblia fala que depois de 10 dias, o próprio Deus foi lá e matou Nabal. Por causa da soberba, né, e da arrogância de Nabal. Nabal está com o espírito, né, do próprio Lúcifer, amém? Muito soberbo e muito arrogante. Obrigado, Jesus. Orai para que não caia em tentação. És bendito, Pai. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, todo mundo achou? A partir do verso 3 está assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Verso 4. Então Jesus lhe revelou: cuidado, que ninguém vos seduza. A primeira coisa, cuidado para que ninguém vos seduza. Obrigado, Jesus. Cuidado para que ninguém vos seduza. A partir do verso 5. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas que não estão falando assim, eu sou o Cristo, mas a maneira, irmãos, que muitos líderes têm agido de muitas formas, está difícil. Obrigado. Está difícil, está muito complicado, e está realmente desviando muitas pessoas do caminho do chamado, do propósito. Obrigado, Jesus. Não está levando a pessoa para essa vida, né, de purificação, de santificação, de santidade. É claro que cada pessoa faz a sua escolha, né? Nenhum líder ele é responsável pelo pecado, pelo erro daquela pessoa, a partir do momento que ele está ensinando aquilo que é certo. Mas a pessoa fez uma escolha errada. Amém? Então isso aí é diferente, é escolha. A própria pessoa fez uma escolha e tomou uma decisão errada. Mas ele tem a obrigação de dar continuidade da pregação do reino, do Evangelho. Obrigado, Jesus. E é isso, é uma vida no Espírito. É ligar novamente as pessoas, através do Espírito Santo. Nós ligamos as pessoas novamente, né? Nós conectamos as pessoas novamente à fonte. A fonte é Deus. Mas como é que ocorre esse ligamento? A Bíblia deixa bem claro e fala sobre isso. O Espírito de Deus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pousa sobre o nosso espírito, onde podemos clamar: Abba, Pai. Em Romanos capítulo 8. A Bíblia já fala sobre isso. O Espírito de Deus, ele pousa sobre o nosso espírito, ou seja, há um ligamento novamente, há um casamento novamente do Espírito de Deus com o nosso espírito. Obrigado, Jesus. É isso que a pessoa precisa entender e viver, uma vida no Espírito. Verso 6. E vós ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim.
Por enquanto, nação se levantará contra nação, porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão. Presta atenção nisso. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Abra sua Bíblia comigo agora, em Apocalipse. Eu vou ligar esse verso com Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Acho que parou aí, né? Vai parar de voltar. Apocalipse capítulo 2, parou. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Amém? Apocalipse, o capítulo 2, versículo 4 está assim, ó. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois de onde caíste. Arrepende, presta atenção, manda recordar e arrepender-se. Que quando a pessoa, irmãos, ela não está mais no primeiro amor, ela está em pecado. Recorda-te de onde caíste e arrependeste, e volta à prática das primeiras obras. Porquanto se não arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Quando fala que o amor do ser humano ia se esfriar, é justamente não só com as pessoas, mas justamente com Deus. Quantas pessoas não estão frias espiritualmente? Quantas pessoas já não têm mais aquele fogo, aquele amor por Deus? Quantas pessoas? Por causa do quê? Por causa das emoções, por causa do sentimento. Ou seja, aquele fogo, aquela sede acabou. Ah, porque então a igreja está acontecendo isso, um está roubando, o outro está matando, o outro está alterando, um está não sei o quê. Então, ou seja, a pessoa está se perdendo o amor pelo Senhor, pela palavra, a obediência, o amor ao Espírito Santo, por causa daquilo que está acontecendo. Ou seja, ela está se permitindo o seu sentimento falar mais alto. O seu sentimento, as suas emoções falar mais alto. O Senhor falou assim: arrepende e volta, tá? Recorde da onde você caiu, porque você caiu. Por você não me amar mais, você caiu. Arrepende e volta. Quantas pessoas, irmãos, estão parando de pregar, parando de louvar, parando de servir na igreja, parando de ajudar outras pessoas, parando de fazer muitas coisas aquilo que a Bíblia ensina. Por quê? Por causa de emoção e sentimento. Por causa de emoção e sentimento. O Senhor falou assim: vocês estão em pecado. Volta e se arrepende. Aleluia, Jesus. És bendito ainda agora. Entenda e compreenda sobre isso, irmãos. Eu estou quase lá. Quero que você abra comigo, por favor, em Gálatas. Tem muitas pessoas que falam assim: eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas deixa eu fazer uma pergunta: quem falou que o Espírito Santo é triste? Se a pessoa fala assim: eu quero ser feliz, né? Toda pessoa quer ser feliz. Mas eu pergunto para você: quem falou para você que o Espírito Santo é triste? Abre comigo em Gálatas capítulo 5. Jesus falou: meu povo sofre e perece. Por quê? Por falta de conhecimento. Que conhecimento, Senhor? Da minha palavra. Meu povo sofre e perece por falta de conhecimento da minha palavra.
Eu quero saber para essa pessoa aqui, você não, quem falou que o Espírito Santo é triste? Gálatas capítulo 5, verso 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor. Repete comigo assim comigo. Alegria. Alegria. Mais forte. Alegria. Alegria. Esse é o fruto do Espírito. Amor. Alegria. O Espírito Santo não é triste, ele é alegria, ele é felicidade. Glória a Deus. É o fruto do Espírito. Eu quero ser feliz. Então, porque você quer ser feliz, você tem que voltar para o mundo? Uma felicidade passageira, uma felicidade enganosa. Acorda. Acorda. É por falta de conhecimento, por falta de estar com a Escritura habitando dentro de si. É por falta de Jesus ser a videira e muitas das vezes nós sermos os ramos. E não está conectado em Jesus. Porque se está conectado em Jesus, está conectado no Espírito, obrigado. Se tem uma vida no Espírito, a Bíblia fala, o fruto do Espírito, um deles é o quê? A alegria. Ele é contente, ele é feliz. O Espírito Santo, ele proporciona isso para nós. É o fruto. É que nem quando a gente come um fruto, né? Uma manga, uma maçã. É gostoso, sim ou não? Uma banana, né? A gente come um fruto, é gostoso, sim ou não? Sim. A gente saboreia, desfruta daquilo. Nossa, que gostoso, que maravilhoso. Uma pera, né? São muitos frutos. Uma melancia, a pessoa come, nossa, que maravilha, essa melancia está docinha. Esse abacaxi está docinho. Ou seja, a pessoa está desfrutando daquilo que ele está trazendo um prazer para a pessoa, sim ou não? É o fruto, nós acabamos de ver aqui agora. Obrigado, Jesus. A Bíblia fala, entretanto, o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é isso, é amor, é alegria, é felicidade. Isso faz parte. Então, para você ser feliz, você não precisa ir para outros lugares fazer outras coisas. O próprio Espírito proporciona isso para a sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, na verdade, a pessoa dá lugar, eu quero ser... Não, você não quer ser feliz, você quer dar lugar para o diabo. Então, fala a verdade. Não é ser feliz, você quer dar lugar. É totalmente diferente. Não, eu quero a farra, eu quero a bagunça, eu quero dar lugar para o diabo. Eu não quero ser feliz, porque se for essa desculpa, hoje quer por terra. A própria Bíblia fala, é o fruto. O fruto do Espírito. É o caráter do Espírito. Paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para vocês verem como é algo maravilhoso. Obrigado a Jesus. Olha o verso 16, está assim. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito. Presta atenção. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Verso 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. A pessoa quer viver a carne a cada lugar. A imoralidade sexual, a impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Presta atenção. Olha quais são as obras da carne. Inveja, embriaguez. Essas são as obras da carne e não do Espírito. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Que tem pessoas indo no mesmo vago. Vai longe. Presta atenção. Orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então aqui já está bem claro. Essa classe que pratica todo esse tipo de coisa aqui não vai herdar o reino de Deus. É por isso que o mundo, eles não conhecem o Espírito Santo. Porque não vê, eles não conhecem o Espírito. Agora, uma pessoa que é guiada pelo Espírito, irmãos, não tem como, ela vai ser guiada mediante a palavra, mediante os princípios. O próprio Jesus falou em João 16, tudo que ele ouvir perante o Pai e perante o Filho, ele vos revelará, ele vai trazer para vocês a vontade do Pai. Para que vocês obedeçam aqui nessa terra. Obrigado, Jesus. Então, ou seja, não há desculpa, eu quero ser feliz. Então, amém. Você pode ser muito feliz na presença do Senhor.
porque nós vamos ter problema lá no Egito, sim ou não? Vai ter do mesmo jeito, irmãos. Nós tínhamos problema quando estava no Egito. Um pouquinho mais para frente aí, o próximo livro, né? Efésios. É que a gente na presença de Deus, a gente lida de uma forma diferente. Agora no mundo a gente já lida de outra forma, né? Efésios capítulo 1, o verso 13 ao 14, está assim: nele igualmente vos tenho ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selados com o Espírito. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, presta atenção, a garantia, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade. Olha, somos propriedade de Deus para o louvor da sua glória. O Espírito Santo, ele é o selo, é o selo. Não quer ser guiado pelo Espírito Santo, amém, vai ser guiado pelo um outro Espírito. Mas se você quer o reino, se você quer o céu, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele é o selo, ele é a marca do proprietário, que é Deus, por louvor da sua glória. Amém, irmãos? Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Ele é glória. Espero que você tenha entendido e compreendido, obrigado, Jesus, a palavra ministrada e ensinada nessa noite. Você pode sentir, mas aquele sentimento não pode te dominar, aquele sentimento não pode te governar, aquele sentimento não pode te parar. Você sente, faz como Jesus. Eu vou chorar, mas eu vou lá, Lázaro, sai para fora. Alguém arranca a pedra para mim. Ou seja, Jesus chorou, mas aquele sentimento não parou, ele continuou caminhando. Jesus também sentiu no Getsemane muita tristeza, muita angústia, muita dor, mas mesmo assim, ele não parou no Getsemane, ele foi até o fim, sim ou não? Sim. Aleluia. É a mesma coisa eu e você no dia de hoje. Podemos sentir muitas situações, mas aquele sentimento não pode dominar, não pode governar a nossa vida. Temos que continuar caminhando, porque ainda não é o destino final. Amém? Não, glória a Deus. Você pode para Jesus por essa palavra? Obrigado. Posso colocar o pé em nome de Jesus? Obrigado, Pai. Essa palavra que eu preguei, que eu ministrei, não é minha.